Vamos então dar continuidade e terminar, finalmente, os atos administrativos. Veja, a gente saiu agora das formas de invalidar um ato administrativo, de retirar o ato administrativo do ordenamento jurídico. A partir de agora eu vou falar da convalidação. Convalidação é o oposto. Invalidação é a forma de retirada do ato. Convalidação é a forma de manter o ato. Certo? Ok? Posso avançar? Vou tirar isso daqui. Não, porque depois eu copio em outro lugar, mas aí eu faço para esse Bom, meus amores, convalidação. Agora que a Letícia chegou, estava só esperando você chegar, Letícia. Não sabia mais o que falar para eles. Na convalidação, acontece uma coisa muito curiosa. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Meu amigo aqui, não sei seu nome. Renan. Calheiros ou só Renan? Só Renan. Só a conta, né? Só a conta. Renan, imagina, é o meu superior hierárquico em um órgão qualquer. Sabe? Num tribunal qualquer, não importa. E aí, Renan saiu de férias, ou está de licença paternidade, ou não importa, Renan está afastado. E eu, de enxerido, fui lá e nomeei meu amigo aqui, eu não sei seu nome também. Emerson. Fittipaldi ou só Emerson? Queria só a conta também. Você lembra do sobrenome ainda, né? É verdade, é verdade. Emerson, desculpe, Renan saiu, Renan está afastado. Aí eu, que não sou a autoridade competente, lembra? O ato administrativo tem que ter o confiforme ob. O com é de competência. Eu não sou a autoridade competente e edito um ato nomeando Emerson para um cargo comissionado. Quem era a autoridade? A autoridade era Renan. Mas Renan estava afastado, eu sou enxerido. Eu vou lá e nomeio Emerson. Emerson, vem pra cá, cara, vem cá, amigão, não sei o que, tá? Uma semana depois, um mês depois, um tempo depois, Renan volta. E diz assim, Nelson, vem cá. Quem é esse cara? Emerson, gente da melhor qualidade, meu amigo de infância. Nomeei ele para aquele cargo. Lembra que tu ia nomear? Pronto, tu tava afastado, eu nomeei. Aí Renan pode dizer assim, mas que besta. De todas as pessoas do planeta, tu tomasse logo essa toperinha. Olha pra isso, não fez nada que preste. É só um exemplo, viu, Emerson? Não fez nada que preste. Pelo amor de Deus. Olha pra isso. Não, bota isso pra cara pra fora. Aquele ato nasceu com vício de competência. Não foi? Competência. Aquele ato nasceu com vício de ilegalidade, não, mas ele nasceu com uma ilegitimidade, um vício de competência. O ato não é ilegal, nomeação, mas é um ato ilegítimo. Quando o ato nasce ilegal ou ilegítimo, eu retiro esse ato por que forma mesmo? Revogação? Não, é revogação quando não é oportuno e nem inconveniente. É com anulação. Renan vai poder anular o ato por vício de competência. Mas ele vai anular? Se ele quiser, no que a gente viu até aqui. Só que não é isso que eu quero explicar. Você quer? Isso, eu tô introduzindo. Tem que validar. Renan pode dizer assim também. Cara, Nelson, acho que você não poderia ter nomeado pessoa melhor. O ato nasceu com vício de competência. O ato nasceu ilegítimo. Ilegitimidade. Ele é legal, mas é ilegítimo. Ele até foi legal, mas não foi ilegítimo, não tem o requisito competência. Renan pode dizer assim, cara, que besteira tu fizesse, ou ele pode dizer, meu amigo, esse cara é fantástico. Olha só o que ele fez aqui. Eu fiquei uma semana fora, ele fez isso tudo. Não podia ter nomeado pessoa melhor, Nelson. Parabéns. Só que ainda assim o ato nasceu com um vício de legitimidade. Um vício de competência. Percebe? O que é que Renan poderia fazer? Ele pode anular, mas se anular, vai desfazer tudo que Renan fez. Lembra? Porque a anulação tem efeito ex tunc. Tudo que Emerson, fez vai ter que ser desfeito. Aí Renan vai fazer outro ato, nomeando quem? O mesmo Emerson, para fazer tudo de novo. Vê que negócio sem sentido.
Ao invés de anular, já que tem um vício de competência, ele pode corrigir, ele pode confirmar, ele pode ratificar, ele pode, a nomenclatura da prova, convalidar. Na convalidação, eu trago um ato 2 com o requisito que faltava. Qual era o requisito que faltava? Competência. Um ato 2 de maneira retroativa, ó, ele também tem efeito ex, tunc, confirmando, corrigindo o vício faltoso do primeiro. Qual foi o vício faltoso? A autoridade competente, a autoridade que nomeou Renan, a autoridade que nomeou Emerson, não era autoridade competente. A autoridade competente era Renan. Renan agora, requisito da competência presente, edita um segundo ato, convalidando o primeiro. Se referindo ao primeiro, olha, aquele ato que nasceu com vício de competência não vai ser anulado, vai ser convalidado, corrigido, confirmado, ratificado. Melhor dizendo. Olha o conceito de Maria Silvia Zanella Di Pietro. Di Pietro é a bam quando o assunto é convalidação. Eu não sei se foi a tese de mestrado ou de doutorado dela, mas ela é a referência em todo o país quando o assunto é convalidação. Eu acho que foi a tese de doutorado, mas eu não tenho certeza. Ela diz, olha, é um ato novo, chamei aqui de ato 2, que vai conter os requisitos que faltavam, nesse exemplo o requisito era competência, do ato anterior, eu chamei de ato 1. Determinando a retroação, efeito ex, tunc, retroação, a data de vigência do ato antigo como anulável. Esse ato aqui não era anulável, não cabia a anulação por uma questão de ilegitimidade. Ao invés de anular, ela realiza o ato 2 com o requisito que faltava, confirmando, mantendo, ratificando o ato 1. Só porque ela é legal. Se fosse legal... Se fosse ilegal, ilegal não tem como convalidar. Boa pergunta. Só tem como a gente convalidar... Convalidação. Só cabe convalidação quando o vício for de competência ou forma. Ô, professor, essa retroação é só com relação à nomeação. Porque quando retroage também ia anular tudo que... Aí onde está? Quando eu peço para anular, eu retroajo e desfaço tudo que ele fez. Não, mas quando convalida... Aí quando eu peço para convalidar, eu volto no tempo, vou botar aqui, ó. Eu retroajo, não para anular tudo que ele fez, mas sim para confirmar tudo que ele fez. Essa é a grande vantagem da convalidação. Ao invés de eu anular a nomeação por falta de competência, desfazer tudo para realizar outro ato e ter que refazer tudo, eu confirmo de maneira retroativa, dizendo, ó, tudo que Emerson fez, eu confirmo. Quando ela fala determinando a retroação, a data de vigência do ato antigo. Parece que está retroagindo tudo. Mas há uma retroação. O ato 2 diz assim, olha, tudo que tudo que Emerson fez, eu, Renan, confirmo. Nesse intervalo de tempo, tudo que ele fez fica mantido. Não é uma retroação para anular, mas sim para confirmar. Percebe? Porque entre o ato 1 e o ato 2 passou uma semana, um mês, sei lá. Cara, e o que Emerson fez nesse mês? Ou meses, não sei. Renan está dizendo, eu confirmo, eu mantenho. Eu sou autoridade competente e estou fazendo isso de forma retroativa. O que passou, está mantido. Mas isso só pode acontecer se o vício for de competência ou de forma. Só pode acontecer se o vício for de competência ou de forma. Só cabe convalidação. Só cabe essa ratificação. Esse segundo ato só pode confirmar o vício, tampar o buraco do vício do primeiro ato, se foi um vício de competência ou de forma. Ah, o vício é de finalidade, ou de motivo, ou de objeto, só cabe anulação. Eu vou botar assim, ó. Cadê? Vou botar assim, ó. Mob. Se o vício for de finalidade,
motivo e objeto, só cabe a anulação. Se o vício for de competência ou forma, aí Renan até pode anular também. Mas nesses dois casos caberá a convalidação. Lembra da teoria dos motivos determinantes? Mesmo no ato discricionário, eu não sou obrigado, mas o ato é falso, é mentiroso, há um vício no motivo. Cara, não tenho como convalidar. A mesma coisa para objeto e finalidade. Só posso anular. Só cabe convalidação para vícios de competência ou de forma. Oi? Qualquer tipo de competência. Mesmo exclusiva. Só que aí quem tem que convalidar é a autoridade de competência exclusiva. Na verdade vai ter uma exceçãozinha já para essa sua pergunta especificamente. Mas deixa só a turma absorver que eu chego nela. Tá? Vai aparecer aqui. A privativa tudo bem, pode ser delegado, né? Mas a exclusiva, que não pode ser delegada. Se for uma outra autoridade que fez o ato, ele pode ser convalidado. Pela competência, pelo cara que deveria ter a competência originária. Mas tem uma exceçãozinha. Eu vou deixar a turma aqui chegar para a gente avançar nisso. Que também é na competência e na forma. Competência e forma. Só cabe convalidação se vício for de competência ou de forma. Por exemplo, aquele ato tal tinha que ter a forma teria que ser a publicação no Diário Oficial. Tá? E ao invés de publicar no Diário Oficial, publicaram apenas no site local lá da prefeitura. Cara, tem um vício aí. Eu não fiz a devida publicidade, agredi o princípio da publicidade. Meu Deus, e agora? Não tem problema. A autoridade competente pode voltar aí, convalidar, publicando no Diário Oficial. Não ficou? Quando o senhor diz ali que é ato discricionário, é porque é no sentido de ou pode anular ou pode convalidar? Na verdade, não saiu aqui por algum motivo a minha interrogação. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês e por algum motivo não saiu, não sei por quê. Mas a convalidação é ato discricionário ou ato vinculado? Era essa a minha intenção aqui na interrogação que não saiu. É um ato discricionário? Eu convalido. Renan convalida se quiser ou ele é obrigado a convalidar? Ele é obrigado, então é vinculado. Se o ato precisa de convalidação, ele for discricionário, Caramba! aí ele vai chegar na discricionariedade dele, para saber se ele entende dessa forma. Se o ato for vinculado, aí ele é obrigado a Um ponto para você na prova. convalidar. Um ponto para você na prova. É fantástico o seu raciocínio. Veja, nem Maria Zanella de Pietro alcançou o que Tiago fez. Recebo. Sabe por quê? Se você ler Maria de Pietro, eu gosto muito da forma como ela escreve, mas eu não indico ela para concurso. Porque Ela é a linguagem. ela assim, para dizer isso daqui que eu vou falar agora, ela vai lá na Caxangá e volta, sabe? E no final o último parágrafo ela dá a resposta. Mas você passou páginas, ela podia ser só colocar aquele parágrafo. Mas eu gosto muito da forma como ela raciocina, sabe? E eu consigo criar as imagens do que ela está dizendo. Eu acho, ela é uma das minhas autoras favoritas. Mas eu não indico para concurso porque ela é muito verborrágica, enfim. Mas até a 13ª edição, de Pietro dizia de forma muito mais simples do que Tiago falou, assim, ela era mais superficial, Tiago foi além. Ela dizia assim, ora, se eu posso anular, se Renan pode anular ou convalidar, é uma opção dele. Se é uma opção dele, o ato é discricionário, dizia ela.
Aí na 14ª edição, ela se calou. Não falou nada na 14ª. Na 15ª, ela traz o seu posicionamento, que eu vou repetir agora, dizendo assim, eu evoluí. Olha que massa. Ela não errou por 13 edições seguidas. Ela evoluiu. Acho isso massa, velho. Eu tô agora com a mentoria, a entrega do material é por PDF, né? Leitura ativa, né? Estudo ativo. Então eu tenho que entregar o material escrito. Tem videoaula também, mas tem que entregar o material escrito. Aí, resultado, no final dela, eu vou ter lá o meu livro todo atualizado de constitucional e o meu livro de atualizado de administrativo. E aí eu vou parar de errar. Eu só vou evoluir. Vai ser massa. Casado, esposa, você tá errado. Eu não erro mais, eu só evoluo. Tô doido para começar a entrar na categoria dos que evoluem. Mas ela calou-se na 13ª edição, 14ª edição. E na 15ª ela diz, olha, eu evoluí. Ela diz o que Tiago falou. Para quem não alcançou o que Tiago falou, olha só, olha só. Ela diz assim, ó. Se o ato 1 aqui, se esse ato era um ato facultativo, era um ato discricionário, então o Renan convalida se quiser. Ou ele convalida ou ele anula. A convalidação passa a ser um ato discricionário também. Agora, se o ato 1 era um ato vinculado, um ato que tinha que ser feito de um jeito ou de outro, nasceu errado, nasceu com defeito de competência ou de forma, mas ele tinha que nascer. Não cabe a Renan matar o ato, anular o ato. Esse ato tem que nascer de todo jeito. Então o Renan só pode convalidar o ato. Ou seja, a convalidação, se o ato original for vinculado, a convalidação será vinculada. Se o ato original era discricionário, a convalidação será discricionária. Exemplo, o concurso público de provas ou provas e títulos tem prazo de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Nesse período, a admissão pública tem que, olha o vínculo, tem que chamar todos os aprovados dentro do número de vagas. Eram 100 vagas. Ela tem que chamar quantos até o final do prazo total? 100 no mínimo. Ela pode chamar 200, 300, 400, mas ela tem que chamar pelo menos os aprovados. Por isso que tem muito concurso público aí com cadastro de reserva. A Hemobras, cadastro de reserva. Cara, a Hemobras é uma empresa gigantesca, ela tem uma porrada de cargos vagos lá dentro. Ela vai ter que chamar muita gente, muito mais do que aqueles que passaram na sua frente. Pode começar a gastar por conta. Passando cartãozão de crédito lá. Pois é, ela precisa. Aí o que é que ela faz? Só que ela não quer o compromisso orçamentário. Percebe? O que é que ela faz? Ela diz, cadastro de reserva. Quantos ela é obrigada a chamar dentro do prazo de validade? Nenhum, porque ela não abriu vaga nenhuma. Tá? Por isso estão fazendo muito isso. Muito. TJ, eu tenho fontes lá dentro. TJ, cara, acho que eu já falei aqui pra vocês, só na Zona da Mata são 700 vagas abertas, cargos que estão abertos, criados por lei que estão abertos. Tu acha que o edital vai publicar 700 vagas só pra Zona da Mata? Não vai. 70, se publicar 70 é muito. É uma cara de pau se eles botarem cadastro de reserva também. Mas não duvido. Percebe? E Zona da Mata não é a parte mais carente, né? Onde é que está a maior demanda? Aqui em Recife. Mas onde está a maior concorrência também. Ora, o que é que vai acontecer? Ele vai botar um número X de vagas. Imagina, foram 100 vagas. As nomeações desses 100, ou de 10, dos 10 últimos, ou dos 10 primeiros, não importa. De alguns aqui foram feitos com vício de competência. Mas o prazo está acabando. Essa turma tem que ser nomeada de todo jeito. A autoridade competente não tem como escolher. Não vou nomeá-los não, vou anular. Não, cara, tem que ser nomeado dentro do prazo de validade. O vício não foi no edital, não foi no concurso, foi na nomeação. Então, a convalidação, já que o ato era vinculado, o ato era obrigatório, a convalidação tem que ser obrigatória. Os concurseiros não podem sair prejudicados. Agora, o ato era uma nomeação para um cargo comissionado qualquer. Eu convalido se
quiser, porque o ato original era discricionário, o ato vinculado, o ato de convalidação também é discricionário. Oi? Então, a minha dúvida é, agora voltando para os requisitos, né, no caso, na anulação. Então, uma questão que traga um ato que deveria ser anulado, se disser que foi por vício de competência, Isso. eu não posso dizer que ele seria anulado, ele obrigatoriamente seria convalidado. Não. Ah, um ato vinculado? É, isso. Se um ato vinculado nasceu com vício de competência e é um ato vinculado, a admissão pública tem que convalidar. Então não pode anular em hipótese nenhuma. Só se ele for um ato discricionário ou se o vício for de finalidade, motivo e objeto. Percebe? Encaixou? Mas nota que eu não posso jogar os dois paralelos, tu tem que absorver um primeiro. Aí agora eu absorvi, massa. E aí você chega à conclusão sozinha. Então, peraí. Se o ato original for vinculado e couber convalidação, a convalidação é obrigatória. Renan não tem a opção de anular. Mas se o ato original for discricionário, ele convalida se quiser. Se o ato original foi com vício de finalidade, motivo e objeto, ele não pode convalidar, ele só pode anular. E aí as questões vão brincar com isso. As questões vão ficar jogando com isso. O ato vinculado é de ordem pública, né? O servidor, ele não tem Não tem opção. opção, é ordem pública, é a sociedade que precisa que ele atue daquela forma. Sim. É- Não tem nem escolha. é- Não tem escolha. É aquele que eu digo, é aquele caminho, né? Só tem um caminho a seguir. Só tem um caminho. Ele tem que fazer o que a lei quer e na hora que a lei manda. Tem que ter o confifor mob. Percebe? E se o vício for de competência ou forma, ele tem que convalidar. Professor, mas nesse caso aqui, de competência e forma, que eles não são obrigados para anular, e ele estava substituindo o competente na função, então eu estava imaginando que ele sempre iria entrar no discricionário, ele não seria obrigado. Nesse exemplo que eu dei, muito provavelmente, se não em 100% dos casos, em 99% dos casos, no exemplo de Emerson e Renan, o ato de nomeação para esse cargo comissionário é discricionário. Aí, a única forma em que eu não vou, eu posso convalidar ou não, porque a convalidação acaba sendo facultativa, e no máximo a questãozinha pode dizer que houve um vício de motivo. Percebe? Aí, teoria dos motivos determinantes, a questão vai ser sobre a teoria dos motivos determinantes. Poxa, mesmo o ato sendo discricionário, o vício foi de motivo, então eu só posso anular. Não tem outra opção a não ser anular. Não, o vício foi de competência, meu exemplo. Meu exemplo foi intencional. Foi um vício de competência. Ato aqui foi discricionário. Renan vai optar. Por isso que eu disse que, Nelson, de tanta gente, tu não nomeasse logo essa topeira. Brinquei com Emerson. Estou trocando os nomes, né? Mas Renan e Emerson. E depois eu disse, Nelson, Renan dizendo, de todo esse mundo, tu nomeasse o melhor que tem, Emerson é fantástico. Por que eu dei esses dois exemplos? Porque eu queria mostrar para vocês que, se houver discricionariedade no vício de competência, eu posso anular ou eu posso convalidar. Ou seja, o segundo ato pode ser de anulação ou de convalidação. É uma opção de Renan. Ou seja, numa exoneração, se for colocado lá um motivo que não é legal, aí sim seria obrigatório, ele tornaria-se ser vinculado. Só que aí quando você está falando de motivo, é vinculado não à convalidação, porque eu não posso convalidar. É vinculado à anulação. Eu tenho que anular. Porque com finalidade, motivo e objeto, só cabe anulação. Não é lindo isso? A supremacia do ato. Di Pietro então diz que depende, né? Depende se o ato é vinculado ou discricionário. Certo? Quando ele é discricionário, ela vai fazer uma ratificação. É Renan dizendo assim, realmente eu ratifico a nomeação de Emerson, porque quero. Quando é vinculado, é uma confirmação. Eu acho que Di Pietro pecou aqui na escolha das palavras. Porque se você olhar no dicionário... Eita, eu que errei aqui, ó.
Ela não fala ratificação, não, desculpe. Ela fala ratificar e confirmar. É isso mesmo, é ratificar. Ela fala em retificar e corrigir. Eu escrevi certo. Eu acho que ela pecou na escolha das palavras, porque ratificar no dicionário é confirmar algo. Então ela usou palavras sinônimas para fazer diferenças, mas eu não posso alterar isso, né? Eu estou só repetindo o que ela diz. Quando tem uma licitação, por exemplo, aí tem um termo de ratificação. Termo de ratificação, termo de confirmação, né? Ali, não necessariamente... Não, mas existe uma diferença de sentido. Ali não... Sim, exatamente. Ratificação e confirmação têm sentidos semelhantes, mas são Sim, diferentes. e ela usa isso. Eu é que particularmente abro essa crítica. Eu acho que ela poderia ter usado palavras mais... Naquele caso, a licitação é vinculada, né? No caso da licitação é vinculado, mas porque ali eles usam o mesmo termo para um contexto diferente. Ali eu não estou convalidando nada. Ali eu estou confirmando algo que foi feito. A autoridade competente confirmando o que a equipe de apoio fez, o agente de contratação fez. É só a mesma palavra, mas num contexto diferente. Aqui, acho que era para ter uma interrogação ali, no final. Era para eu perguntar para vocês, olha, é ato discricionário ou vinculado? A convalidação é ato discricionário ou vinculado? Por algum motivo, não sei o que aconteceu, não saiu. Ok? Dúvidas? Porque a confirmação é só a declaração de que existe um ato, né? Isso. E a ratificação é dizer que você concorda com aquele ato. É diferente. Eu particularmente acho que a escolha das palavras é que não foi boa. Mas eu não posso mudar isso, né? A teoria dela, eu tenho que... E é assim que cai na prova, eu tenho que deixar isso aí. Ela vai evoluir. E ela vai evoluir na próxima, é verdade. Bem colocado. Bem colocado. Uma é pelo tempo e a outra não. Vamos fazer uma questãozinha? Ao realizar a atividade de controle administrativo, a autoridade competente observou as seguintes situações. A sociedade alfa, após obter o regular deferimento de certo ato administrativo, praticou infração que deve importar em sua extinção. Isso pode ser uma cassação, uma anulação, uma revogação, ou só está usando o X6. Item 2. Certo ato discricionário, regularmente deferido pela sociedade beta, sem vícios, não mais atende o interesse público. Isso é uma cassação, uma anulação, uma revogação, ou o que é isso? Revogação. Determinado ato vinculado, deferido em benefício da sociedade ômega, possui vício sanável de competência. Possui vício sanável de competência. Aponte a opção que correlaciona adequadamente a situação descrita à providência a ser dotada pela administração pública. O item 2, ele está bem de graça, não é? Alguém duvida, alguém discorda de que o item 2 é discricionário, de que o item 2 é uma revogação? Todo mundo concorda? Se o item 2 é uma revogação, eu corto esses daqui. Confere? O item 3 diz que um determinado ato vinculado, obrigatório, deferido em benefício da sociedade ômega, possui um vício que é sanável. Um vício sanável de competência, especificamente. Eu convalido ou anulo? E é sanável. É sanável. Eu posso anular? Bom, eu não posso anular porque não é um ato discricionário. Não é? Atos vinculados, convalidação vinculada. Confere? Matei a questão. Se eu matei a questão, deixa eu só voltar aqui. A primeira, a sociedade alfa, após obter o regular deferimento de certo ato administrativo. Veja, o ato foi deferido de maneira regular. Praticou infração que deve importar a sua extinção. Bom, por eliminação a gente sabe que é cassação. Mas por que não seria uma anulação? Porque na anulação o ato nasce ilegal. Já apaguei, ilegal ou ilegítimo. Na cassação o ato nasce legal, legítimo, só que é executado de forma ilegal ou ilegítima.
Aqui, praticado de forma ilegal ou ilegítima. Percebe? É uma questão difícil. E foi logo a primeira. Aí dá uma aprovada. É verdade. É verdade. Não, mas a questão como um todo é uma questão difícil. Não é uma questão. É óbvio que ficou mais fácil porque a gente acabou de ver a teoria. Não é? Mas isso aqui é uma questão. Eu, infelizmente, não botei. Eu gosto de botar a fonte lá. Mas é juiz, procurador, promotor, um negócio assim. Seguramente. Ou não, ou de um tribunal, mas tem sempre 3 tipos de questões, né? As fáceis, as medianas e as difíceis. Algumas plataformas como o que concurso dividem em 5, não sei se você já viu. As muito fáceis, medianas, difíceis e muito difíceis. Eu acho que é exagero, mas essa aqui é uma muito difícil. Para terminarmos, classificação dos atos. E aqui eu tenho uma má notícia. Aqui é decoreba. A parte chata de atos. Como assim? Nossa, a parte chata de atos vem agora. A parte chata de atos vem agora. Por incrível que pareça. Aqui eu vou ter que decorar uma classificação extensa. E sabe qual é o pior? O pior é que os autores querem vender livros, aí cada um que invente a sua própria classificação. Puta que pariu. Porque o cara diz assim, essa classificação não tem mais lugar nenhum, só tem no meu livro. Não cai a classificação dele, mas só tem no livro dele. Isso é marketing, isso é para vender mais livro. Olha, cuidado, porque tem a classificação quanto a não sei o que lá das quantas. Aí o aluno endoida, meu Deus, não tem isso no meu livro. Mas não se preocupe, isso está no meu livro. E agora? E agora que eu peguei as classificações que já caíram. Se você encontrar alguma outra, leia. Mas saiba que eu nunca vi em prova. Nunca li em prova. Quanto aos destinatários, os atos podem ser classificados como gerais e individuais. Opa, peraí. E aí, gente, é só uma decoreba mesmo, porque você não precisa saber do conceito. Eu vou dizer o conceito para você entender aqui, mas você não precisa saber. Você precisa saber o seguinte, a classificação quanto aos destinatários podem ser gerais ou individuais. Quanto ao momento, pode ser quanto ao é só decoreba. Atos gerais, quanto aos destinatários, atos gerais, são aqueles que alcançam um número indeterminado de pessoas. A princípio, alcançam quem? Todos. São aqueles atos normativos que a gente falou e repetiu essa aula. Falou na aula passada e repetiu nessa. Atos individuais ou especiais são aqueles atos que alcançam uma pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas. Quem pode me dar um exemplo de ato geral e um ato individual? Desapropriação atinge um número indeterminado ou determinado? Desapropriação é um exemplo de ato individual ou geral? Individual. Desculpe, eu interrompi você. Acho que a taxa de eliminação gera. A contribuição de iluminação pública é um exemplo de ato geral. Perfeito. É porque... Não, tá perfeito, seu exemplo tá bom. É um exemplo do direito tributário. Mas tá certo. Quanto ao seu objeto, pode ser ato de império, ato de gestão, ato de mero expediente. Ai, droga. Peraí. Tem que comprar um mouse, o meu quebrou e eu nunca mais comprei outro. Posso? O ato pode ser de império, de gestão ou de mero expediente. Deixa eu botar aqui. Lembrar uma coisinha aqui para você. Ato de império. Aqui é aquele ato que a administração pública empurra a goela abaixo. Aqui é que ela usa o seu poder de império. Ela usa o atributo. Lembra dos atributos?
Na verdade não é atributo não, desculpe. Não é o com que se forma o ob, é a pat. Ela usa aqui a imperatividade. Deixa eu mostrar aqui, ó. No, nep, as espécies de atos. Espécies de atos. Normativos. Ordinatórios. Negociais. Enunciativos. Punitivos. Eu vou usar isso aqui juntinho com pat. Presunção de legitimidade, veracidade. Autoexecutoriedade. Tipicidade e o quê? Imperatividade. E já que eu botei todos, deixa eu terminar com o confiformo ob. Ato de império é aquele ato que eu vou usar olha o nome, imperatividade. É aquele ato em que a missão pública vai usar seu poder de império para impor. Há uma imposição. Diferente do ato de gestão. Ato de gestão é aquele que não vai haver a imperatividade. Lembra, nem todo ato é auto-executório, nem todo ato é imperativo. Às vezes é um ato negocial. Aquele ato que não é imposto goela abaixo do particular. Aquele ato que o particular aceita se quiser. Quem pode me dar um exemplo de ato de gestão? Fora a licença para dirigir, que eu já disse. O ato de gestão é aquele ato que não é imposto. É aquele ato que é Alvarás, de uma forma geral. Alvarás, de forma geral. É obrigado a tirar um alvará? Não. Se eu quiser montar aquele negócio, eu vou ter que tirar um alvará. Mas não preciso tirar um alvará se eu não quiser montar um negócio. Já o habite, eu acho que é um ato imperativo. É um ato de império. Então, o que é um ato de mero expediente? Não, um de cada vez, senão eu não entendo. O mero expediente eu acho que é, digamos, uma portaria de férias, uma portaria de... É um ato interno que não gera direitos ou obrigações. Ele apenas, olha o que a doutrina diz, ele apenas prepara o terreno para a realização de um ato. Por exemplo, eu gosto muito da época que eu era estagiário do Tribunal de Contas. Eu trabalhava na Procuradoria, no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Tribunal de Contas que vai ter concurso público, deve ser lá para setembro. Tá? A banca já foi escolhida. Já sei, inclusive, que vai ter 2 cargos para procurador. Não posso falar isso, é segredo. A prova, o edital deve ser um pouquinho antes. Isso é uma estimativa, tá? A banca já foi feita, quando a banca foi feita, o dinheiro já foi separado, 1.700.000 e lá vai força. Aí o contrato assinado, a gente faz uma projeção e 90 dias depois, deve ser em setembro. Final de setembro, mas setembro. O edital deve surgir no comecinho do segundo semestre. Tomara que não, tomara que eu erre para mais, assim, dezembro. Mas eles querem muito homologar esse ano o concurso. A prova tem que ser feita e homologada até dezembro. É uma meta deles, por causa do... Hã? Eu diria que existe um núcleo duro, constitucional administrativo, por exemplo, dependendo do cargo, obviamente, né? Civil, processo civil, penal, as leis penais, pelo menos, improbidade, tem muita coisa que coincide. Agora, tribunais de contas tem matérias que são do Tribunal de Contas. Contabilidade, direito financeiro, administração pública. Agora, na banca CESP não tem informática e raciocínio lógico. Não sei se vai ter nessa, vai né? ter agora. FGV. Eu gosto muito da FGV, acho uma banca bem séria. Mas
o arcabouço dos tribunais de contas tem matérias que só caem no Tribunal de Contas, ou Tribunal de Contas e Banco Central, sabe? São matérias muito específicas. Do que de um tribunal. Até porque ele nem é um tribunal, né? No sentido do judiciário, ele está no legislativo. Mas o analista administrativo, acho que está bem tranquilo. Depende do cargo. Porque Procuradoria mesmo não cai. tem penal, não tem essas coisas. Já saiu o edital, foi? Não, ainda não. É que tá passado, né? Ainda não, O edital tá para. Já foi escolhida a banca, tá para sair esses meses. Agora sim, é o concurso para um perfil muito específico de concurseiro. É um ótimo concurso para quem gosta de ganhar muito bem e trabalhar muito pouco. Se você gosta de trabalhar ganhar muito bem e trabalhar pouco. Você quer trabalhar, né? Ganhar pouco para reclamar. Isso. Então não faça Tribunal de Contas porque você vai se arrepender. Gente, quando eu estava lá no Tribunal de Contas como estagiário, às vezes a procuradoria terminava lá o processo e precisava ir para os auditores. Só que a porta da auditoria ficava literalmente de frente para a porta da procuradoria. Então o que você tinha que fazer era atravessar um corredor relativamente estreito, porque era o prédio antigo. Esse prédio novo é um corredorzão enorme. Mas eram literalmente 2 passos. 1, 2, e eu já estava dentro, ou pelo menos naquele... embaixo da porta, né? Como é o nome? No marco da porta. Pronto. Ali eu entregava para a secretária, que assinava um livrinho azul ou verde chamado protocolo. Protocolo é um ato de mero expediente. O protocolo apenas prepara aquele processo para o que há de vir, para o passo seguinte, dentro de um esquema processual. Protocolo, ele só está dizendo o seguinte: olha, recebi o processo da procuradoria, agora está aqui com a auditoria. Percebe? Ele criou direitos e obrigações? Não. Só deu um passo seguinte. Editais de concurso, mesma coisa. Muitos atos de mero... eles podem dizer atos de expediente ou atos de mero expediente. Ok? Quanto ao alcance, o ato pode ser interno ou externo. Cara, isso aqui é bem simples. Ato interno é aquele ato que não sai, não extrapola os limites do órgão que o editou. Ato externo é o oposto, né? É o que extrapola os limites do órgão que o editou. Normalmente, atos punitivos são internos do servidor público. O servidor foi advertido. É um exemplo de ato interno. Está diretamente relacionado ao poder disciplinar. Mas existem atos ordinatórios que também podem ser internos. Determinado setor lá vai funcionar só de tal hora a tal hora. E impacta quem? Esse setor não tem atendimento ao público. Impacta quem? Só o órgão. Ou aqueles, às vezes não é nem o órgão, é só aquele setor do órgão. Percebe? Não extrapola o limite do órgão que o criou, que o expediu. Já os externos não. Os externos eles extrapolam os limites do órgão que o editou, que editou esse ato. O oposto é a mudança de um horário de atendimento ao público. Alcança não só o órgão, mas alcança os usuários desse serviço. Percebe? Esse ato é um ato externo. Quanto ao regramento, o ato pode ser vinculado ou discricionário. Isso a gente já falou desde de poderes que a gente fala sobre isso. Quanto ao regramento, ele pode ser vinculado, tem que ter o confiforme ob. Está preso aos mandamentos da lei, só pode fazer o que a lei quer, na hora que a lei manda. Ato discricionário é aquele que o administrador tem uma certa flexibilidade, podendo realizar o ato no momento mais oportuno e conveniente. Pode ter o confiforme ob? Pode, mas basta o confifor. Eu posso dizer assim, pode ter o confiforme ob? Pode. Mas eu não preciso demonstrar o MOB. Falei a mesma coisa.
Oi, o quê? É porque eu não peguei. Quanto ao regramento, vinculado ou discricionário? Quer que eu volte? Não, é sério. Quer que eu volte? Não? Posso? Quanto à formação, o ato pode ser simples, complexo ou composto. O que é um ato simples? Depende de um órgão, né? Perfeito. Ato simples é aquele feito por um só órgão, uma só autoridade. Então, o ato complexo é aquele feito por 2 ou mais órgãos. Quem pode me dar um exemplo de ato complexo? A aposentadoria está mais para um ato composto. Vamos. No complexo, os dois se juntam para fazer um ato. O benefício para adquirir carro PCD tem que ter a presença do Detran e da Cefaz. Excelente. Quero um carro para portador de deficiência. Mas eu preciso de um ato complexo. Eu preciso de 2 órgãos. O Detran tem que reconhecer, né? Mas basta o Detran reconhecer e pronto, você pode ir lá e comprar o seu carro como desconto do... Acho que é IPI, né, que eles dão? Ou ICMS? IPI? Mas aí são 2 anos. Essa faixa dele envolve ICMS. 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 ICMS, né? Mas acho que tem o IPI também, não? Não sei se envolve IPI, mas... Eu tenho a impressão de que sim. O Detran e a Secretaria da Fazenda se juntam, não literalmente, obviamente, né, para realizar um só ato. Mas aí não são 2 entes. São 2 ou mais órgãos de entidades iguais ou diferentes, mas 2 ou mais órgãos para realizar um ato só. Pode ser 2 órgãos estaduais, pode ser um estadual e um federal, pode ser um... não importa. A minha dúvida é se pode ser administração indireta e direta. Pode, não tem problema, porque aí é como... Perceba que tanto na direta quanto na indireta tem a desconcentração, né, que é essa divisão interna em órgãos. Pronto. Aí pode ser uma autarquia e um órgão da administração pública direta. Ou pode ser uma, sei lá, a Universidade Federal de Pernambuco e o FIES e a... Não importa. Convocação para o concurso seria simples. Convocação para concurso é um ato simples. É um ato simples. A nomeação, um ato simples. Demissão, um ato simples. E o ato composto? O exemplo clássico das provas é a da aposentadoria. Ato composto é aquele ato feito por um só órgão, igual ao simples. Mas ele tem a homologação. De outro. Então são 2 atos bem possíveis. Aqui, o ato em si nasce com um só. Mas depois um outro vai lá e realiza outro ato, homologando, confirmando. Qual é o exemplo clássico? Aposentadoria. Você se aposentou lá pela Cefaz, que seja, pela... não importa. Emprel, uma empresa pública, administração pública indireta, mas você vai... você precisa, como é dinheiro público envolvido, você precisa que o Tribunal de Contas... Posteriormente, ele vai olhar se você tem todos os requisitos e confirma, homologa o ato que já foi feito pelo outro. Nelson, só para completar o exemplo do complexo, os impostos isentos para a PSG é IPI, que é federal, IPI, e Receita, perfeito. a ICMS, a Cefaz, tem IOF e PVA. IPV, e a IPV eu até sabia, o IOF é que eu não sabia não. Imposto sobre operações financeiras. A cidade que tem o organismo municipal também. Entendi, massa. Então são 4 e não 2.
Massa. Além do Então Detran. é Detran, você faz, mas que? Detran, Cefaz, Receita, E você falou IOF, o que mais? E o IPVA? IPVA. Caramba. Cortar o pé esquerdo. Né? Porque carro automático só precisa do direito para andar. Não é não? Eu tenho um ex-concunhado, né? Minha cunhada se separou, que ele perdeu os dedos de um pé. Um ônibus passou por cima do pé dele na adolescência e ele perdeu um pedaço do pé. Não dava pra ver, ele tava sempre de sapato. E não era nenhum de... Sabe? Era só um cotoquinho ali, mas que ele andava perfeitamente. E ele ganhava o desconto. Só que tem um limite, né? Você não pode pegar qualquer carro, é um limite um limite máximo, né? Você pode pegar um carro... Na época ele comprou um Honda Civic, 0 km. Hoje em dia aumentou, até porque o real perdeu o valor, né? E eu pensei, caramba, e é o pé esquerdo dele também, o carro era automático, eu pensei, bicho, meu pé esquerdo não vale tanto assim, não. Desconto bom, velho, bom. Dali, aí ele pulou para outro, já não cabia mais na época na faixa do PCD, porque era um carro já mais luxuoso, ele foi para uma BMW, mas só um pulo que ele deu sei lá qual era o carro dele, acho que era um Fox, para o New Civic, eu pensei, o que é que eu faço? Até pensei em botar meu pé no ônibus também, mas esqueci. Oi? Quando você dá o exemplo da aposentadoria, é só para aposentadoria de servidor público? Servidor público. Porque na aposentadoria do particular, até vai haver essa fiscalização posterior, mas não dependeu para ele se aposentar de um órgão público. Percebe? É porque eu pensei, como a INSS é uma autarquia, acabaria sendo ato administrativo da mesma forma. Mas aí o INSS vai fazer uma homologação, mas não tem um outro órgão para fiscalizar essa homologação, é só um ato mesmo. Seria só o INSS, seria mais um ato simples. Tá? Agora, o exemplo clássico das bancas examinadoras, qualquer banca, de ato composto, é exatamente a homologação do Tribunal de Contas de aposentadoria de servidores. Note, inclusive, que ele se assemelha no primeiro momento, o composto se assemelha no primeiro momento com um ato simples. Porque um órgão faz sozinho, não precisa de dois para fazer um ato, ele faz sozinho. Só que depois tem que ter essa homologação. Certo? E para quase terminarmos, quanto à retratabilidade, ele pode ser revogável, irrevogável, suspensível. E aí a gente já conhece. Ato revogável. Revogável é aquele que eu posso retirar do ordenamento jurídico pela revogação. Quando é que isso acontece? Nos casos de oportunidade e conveniência. Nos atos revogáveis, são sempre atos discricionários. Atos irrevogáveis são atos vinculados. Aqui eu posso até anular, mas revogar não. Eu posso talvez até cassar, mas revogar não. Não é uma questão de oportunidade e conveniência. Os irrevogáveis são atos vinculados, ou, aí a doutrina diz assim, ou, como o Tiago bem colocou, que geraram direito adquirido. Ele até pode ser discricionário, mas já gerou um direito adquirido. Quem pode me dar um exemplo de ato suspensível? O que é um ato suspensível? O nome é fácil. Não, um de cada vez. Senão eu não entendo. Oi? Uma licença? Há muito tempo, em 2014, acho que 2015, houve a suspensão, mais um exemplo no carro, suspensão do IPI. Perfeito. Aí depois caiu, muita gente depois teve que... Bancar o que tinha economizado. Houve uma queda retroativa no caso, né?
Também. O ato ficou temporariamente suspenso. Ah, então isso é possível? Dar um incentivo depois? Aí, na verdade, ele sai um pouquinho da esfera meramente administrativa e entra numa esfera tributária. E aquele mesmo exemplo da contribuição sobre iluminação pública. É um bom exemplo, mas ele é um exemplo bem específico para o direito tributário. Para a gente chamaria isso mais teria mais um efeito retroativo, né? Seria mais uma anulação daquele ato suspensivo. O seu exemplo está certo se a gente olhar exclusivamente para o ato que suspendeu a contribuição. Mas não é um exemplo tão bom porque tem essa esfera tributária e aí entra na questão do direito adquirido. Será que gerou, será que não gerou? É um debate mais acalorado. Eu gosto mais do exemplo da licença. Aconteceu muito no Covid. Todos os profissionais da área de saúde que estavam de férias tiveram suas férias suspensas. E eles tiveram que voltar correndo. Percebe? Quem tinha férias vencidas já para tirar, já estava no mês, mês que vem é minhas férias, eles suspenderam. E quem já tinha tirado, voltaram correndo. É um exemplo de ato suspensível. Eu não gosto muito disso aqui não. Por quê? Por decisão judicial, qualquer ato pode ser suspenso. E você já viu lá em anulação que o judiciário pode anular atos, o judiciário pode suspender atos. Mas é aquilo que eu te falei, cara, eles criam essas classificações para vender livros. E aí tu tem que aceitar. Como isso aqui já caiu em prova, eu estou passando para você. O ato pode ser classificado quanto à sua retratabilidade como suspensível. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas o nome já diz, ele pode ser suspenso. Suspenso por quem? Pelo judiciário. Ou pela própria emissão pública. Exemplo da moda, Donald Trump. É verdade que é outro ordenamento jurídico, é outro sistema constitucional e administrativo. Mas vamos imaginar que fosse igualzinho aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos. Trump foi lá e taxou todo mundo, taxa para tudo quanto é país. Depois ele foi lá e voltou atrás para os países que não questionaram e suspendeu por 90 dias, eu acho. Ele o quê? Suspendeu por 90 dias. Aí a China não arregou. Quem foi que arregou? O bendito Trump. Eu acho que está todo mundo torcendo contra ele agora. E aí ele, agora, né, ele tentou disfarçar e tentou dominar a narrativa, mas o fato é que ele baixou as tarifas. Não baixou tudo, mas baixou para, salvo engano, 30%, de 145% para 30%. E a China baixou para 10%, se não me engano. Ainda não está bom para ele está queimado. Provavelmente ele vai depois fazer uma suspensão. Não, nessas tarifas aí, let's suspender. Let's, percebeu? Suspender. Certo? Ele se retratou. Olha o nome, quanto à retratabilidade. Detalhe, gente. Com exceção de alguns que não são tão óbvios, a maioria dá para você deduzir. Só que eles não vão pedir conceitos. Sabe qual é a sacanagem que eles vão fazer? Eles vão associar retratabilidade. Quanto à retratabilidade, o ato pode ser simples, complexo e composto. Essa é a chatice. Percebe? Para você dizer se está verdadeiro ou falso. E para terminarmos, já estourei meu tempo, quanto à eficácia e quanto à execuibilidade. Aqui. Posso? Quanto à eficácia e à execuibilidade. O ato pode ser válido, nulo, inexistente ou anulável. Ato válido, cumpriu todos os requisitos. Com, fi, for, mo, ob. Ato nulo. Ato nulo é aquele que tem vício de finalidade, motivo e objeto. Você já sabia disso. Eu não posso convalidar. Ato anulável é aquele que eu posso convalidar ou anular. Cara, eu tenho uma opção. Então o vício aqui é de quê? No anulável. No anulável o vício é de forma e competência.
A gente já viu isso, não foi? E ato inexistente é aquele que nem entra no ordenamento jurídico. Não se perfaz gerando efeitos. Quem pode me dar um exemplo de ato inexistente? Um de cada vez, não entendo. Ato de um funcionário que não é, naqueles casos dos agentes públicos, que não é de fato, naquele caso que a gente falou ainda um pouco da ilegalidade, que ele foi... Nomeou sem ter competência para. É um ato que existe e não existe, ou não entraria... Eu acho que um ato inexistente é um documento que foi feito, mas não foi assinado. Ele inexiste ainda no mundo jurídico, porque ele Não entrou no não ordenamento. entrou no ordenamento, ele inexiste. Perfeito. Perfeito. Ele não cumpriu os requisitos e ainda não foi, por exemplo, publicado, assinado. Não, o ato quando entra, ainda que em vacatio legis, ele não tem eficácia, mas ele já existe. Eu acho que a publicação não é inexistência, é ineficácia. Não, Né? sim, Porque o ato só pode ser eficaz após ele cumprir todos os requisitos. Né? Ele ser existente no plano da existência, Uhum. no plano, como é? Existência, eficácia, qual é o outro? Validade. o ato inexistente, repito, é aquele que nem sequer entra no ordenamento jurídico. Isso. Então, ele simplesmente não tem os requisitos. Requisitos necessários para. O exemplo que o Tiago deu, o cara não assinou. Ou talvez o documento nem tenha sido concluído. Ou, Meu exemplo, mas é muito polêmico. diga aí, A minuta do golpe. a minuta do golpe é um ótimo exemplo. Eu pensei nisso. Polêmico. É um documento construído, mas não assinado. A minuta do golpe é um ótimo exemplo. Excelente exemplo. Quanto à sua execução, ele pode ser perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Aqui, eu vou dar o exemplo da licença maternidade. Ato perfeito, cumpriu todos os seus requisitos. Lindo e maravilhoso. Do ponto de vista da eficácia, é um ato válido. Aqui ele cumpriu todos os requisitos. E agora a servidora está pronta para sair de licença maternidade. Foi publicada a licença maternidade. Hoje é o primeiro dia em que ela não vai mais para o trabalho. O ato de licença é um ato perfeito. Não. Falta a publicação. Ou está nas vias finais para que ele seja publicado. Ele ainda está pendente. Eu pulei aqui, desculpe. Ele ainda está pendente de algum requisito interno. Não. A servidora já saiu de licença, ficou os 180 dias de licença e voltou da licença. Esse ato é um ato consumado. Não tem mais o que fazer. Não. Foi publicado de fato, mas tem um vício em um dos requisitos. Sei lá, é um vício de forma. Esse ato já nasceu, mas ele nasceu de forma imperfeita. Ela está em licença lá, mas tem um viciozinho de forma ou de competência, ou seja lá o que for. Esse ato é um ato imperfeito. Veja que eu estou falando aqui de atos, mas é sempre a mesma coisa, o ato administrativo sendo visto de pontos de vista diferentes. É a mesma coisa, só que cada classificação traz um ponto de vista sobre o mesmo objeto, o ato administrativo. Qual é a sacanagem, a chatice disso? A chatice disso é que eles vão tentar, como eu já te falei, quanto à eficácia, aí botar perfeito, consumado, blá blá, quanto à execuibilidade, blá blá blá. Percebe? É isso que a gente tem que decorar, infelizmente. Ok? Vamos ficar por aqui hoje. A gente se vê. São 12h20, 1h30, tá bom? Certo? A gente sai às 4, a gente sai às 5 horas. Você não vem por causa da chuva? Por causa da chuva? Não está chovendo nada hoje. O cabelo estava molhado porque ela pegou a chuva.